dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o metrô daqui de São Paulo que está prestes a instalar redes Wi-Fi em algumas linhas do sistema. Essas redes vão ficar disponíveis numa área determinada dentro de cada estação e essas áreas e o próprio sinal da internet vão ser mantidos com a ajuda de anunciantes. Para acessar a rede em sessões de 15 minutos por vez, o usuário vai ter que fazer um cadastro, aí é só se conectar depois de ver um anúncio em vídeo. Segundo o e-mail e mensagem, a intenção do metrô é disponibilizar essas áreas Wi-Fi em 40 estações da cidade e a lista das estações você encontra aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E já que o assunto é conectividade, deixa eu comentar que a GSMA, que é a associação responsável pelo padrão GSM, está convocando os governos ao redor do mundo para falar sobre a rede 5G. A intenção da GSMA é tentar agilizar a adoção do 5G, unificando o máximo possível as bandas e frequências que as operadoras vão poder usar para implementar o sinal. A GSMA disse que apesar das operadoras já estarem se mexendo, ainda falta um certo envolvimento dos governos para definir como vai acontecer a implementação em cada país, e por isso é melhor conversar agora, antes da implementação em larga escala, para que exista uma certa coerência entre as bandas de sinal e as frequências ao redor do mundo. Agora deixa eu comentar rapidinho sobre a Tesla, que anunciou ontem uma mudança no nome oficial da empresa. Antes, o nome completo, digamos, dela era Tesla Motors Incorporated, mas agora ela se chama só Tesla Incorporated. Com a evolução natural da atuação da companhia, que agora, por exemplo, mexe com energia solar, faz bateria e tudo mais, eles acharam que estava na hora de abandonar a referência a carros no nome deles para não limitar a forma como o mercado enxerga a empresa. E enquanto isso, lá no Facebook, pintou a notícia de que eles apertaram alguns parafusos ali nos algoritmos deles e agora eles vão priorizar notícias relevantes na timeline da galera. Explicando a novidade, o Facebook disse que o sistema vai detectar as notícias autênticas, ou seja, aquelas que não são caça-cliques, não são sensacionalistas e nem tem cara de spam disfarçado. Feita essa detecção, o Facebook vai classificar a importância dos posts para escolher a ordem na qual eles vão aparecer na timeline de todo mundo, e aí quanto mais relevante e mais autêntica for a notícia, mais destaque ela vai ganhar. Ainda sobre a rede, ontem o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que o Facebook está trabalhando num app de conteúdo em vídeo para dispositivos como a Apple TV, por exemplo. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que o Facebook está bastante interessado em promover conteúdos longos de vídeo para começar a concorrer com serviços tipo a Netflix. Com esse app, o Facebook pretende veicular propagandas em meio aos vídeos que a galera for assistir e pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda quando que esse app deve ser lançado. E já que o assunto é rede social, deixa eu falar sobre o Snapchat, que também está fazendo experimentos. Ontem, o veículo The Information disse que o Snapchat está testando uma espécie de evolução daqueles filtros que integram animações em realidade aumentada. Essa evolução vai ser capaz de identificar objetos em cena para interagir com eles, ao invés de só sobrepor uma animaçãozinha lá na câmera. Na prática, por exemplo, vai dar para fazer neve virtual ficar se acumulando ali em cima da mesa real, ao invés do app só mostrar flocos de neve caindo, sem qualquer integração com o ambiente. Agora, olha essa! Ontem pintou a informação de que algum engenheiro da plataforma GitLab deletou por engano mais de 300 GB de projetos dos clientes e, como se isso já não bastasse, foi aí que eles descobriram que o sistema de backups deles não estava funcionando. Depois de um desespero generalizado inicial, o site disse que eles só conseguiram evitar que 4,5 GB fossem deletados, mas fora isso, todos os códigos que os desenvolvedores tinham alterado nos projetos deles nas 6 horas que antecederam o acidente acabaram se perdendo. Detalhando o que aconteceu, a galera do GitLab disse que basicamente os 5 sistemas de backup deles apresentaram defeito e eles só foram descobrir que a coisa toda não estava funcionando, óbvio, né, na hora que precisou usar. Ao longo do dia ontem, eles foram explicando o que eles estavam fazendo para tentar resolver o problema, o que é claro que não trouxe os dados perdidos de ninguém de volta, mas ficou registrado como um ótimo lembrete de que vale bastante a pena ter certeza que seus backups estão funcionando. Ainda sobre empresas bagunçadas, deixa eu comentar rapidinho sobre a GoPro, que relançou ontem aquele drone Karma.
Pra quem não sabe ou não se lembra, esse foi aquele drone que ficou menos de um mês à venda, porque começaram a acontecer múltiplos casos em que o quadricóptero simplesmente parava de funcionar e caía lá do céu, se espatifava todo no chão. Anunciando o relançamento, a GoPro disse que conseguiu consertar o problema do produto e agora a galera pode comprar a doidada sem medo, o que sinceramente eu não sei se vai acontecer não. E enquanto isso, lá na Samsung, a imprensa recebeu ontem um convite para um evento que vai rolar no dia 26 de fevereiro lá em Barcelona, junto do início da Mobile World Congress. O convite mostra a data do evento e traz na parte de baixo só algumas curvas de um produto que o pessoal acredita ser o Galaxy Tab S3. Como a Samsung já tinha adiantado que não ia anunciar nem o Galaxy S8 e muito menos o Galaxy Note 8 durante o evento, todo mundo vinha se perguntando o que de relevante ela tinha para anunciar lá, então tá aí. É bem possível que ela anuncie um tablet que, segundo o site ET News, vai contar com uma tela de 9,6 polegadas, processador Snapdragon 820 e 4 GB de RAM. Ainda sobre a Samsung, a empresa Strategy Analytics publicou um relatório das vendas globais de smartphones durante o quarto trimestre do ano passado e mostrou que durante esse período a Samsung caiu para a segunda posição pela primeira vez em muito tempo. Ela foi ultrapassada pela Apple, que vendeu quase 1 milhão de telefones a mais. Agora, somando os 4 trimestres do ano passado, a Samsung conseguiu manter a liderança das vendas com folga, tendo comercializado quase 100 milhões de aparelhos a mais do que a Apple. E enquanto isso, no mundo da Apple, quem escutou o Loop Matinal de ontem sabe que rolou a divulgação dos resultados financeiros da empresa. Como de costume, depois da divulgação, o Tim Cook e o Luca Maestri, que cuida da grana da Apple, eles fizeram a conferência telefônica com jornalistas e acionistas para comentar os resultados. Eu deixei aqui na descrição do episódio a transcrição do papo, do começo ao fim, incluindo as perguntas que foram feitas pelos jornalistas. Durante essa conversa, o Tim Cook fez alguns comentários interessantes, como por exemplo sobre o processo da Apple contra a Qualcomm. Ele disse que a Apple está aberta a negociações, mas não espera que a coisa toda se resolva fora dos tribunais. Ele disse ainda que esse trimestre bateu o recorde de vendas do Apple Watch, apesar de não ter comentado números, o que não adianta nada aí, né? Outra coisa que ele falou também foi que a Apple está fazendo experimentos lá no Apple Music, tanto com a entrega de conteúdos em áudio quanto com a entrega de conteúdos em vídeo. Caso você queira ler o papo completo, que é sempre bem interessante e traz uns detalhes legais sobre a operação da Apple, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou uma atualização para o sistema que faz os AirPods funcionarem. Essa atualização trouxe algumas melhorias pequenas de estabilidade do sinal e da conexão entre os fones e os produtos da Apple, e a título de curiosidade, ela foi feita sem intervenção do usuário. Foi só a galera colocar os fones dentro da caixinha e conectar o cabo Lightning na caixinha para carregar a bateria, e o update foi feito lá, foi instalado na hora, sem perguntar nada para ninguém. Agora, apesar de ser uma ideia interessante, essa é uma decisão meio arriscada, já que de vez em quando a Apple pisa na bola e solta um update bomba que trava os aparelhos da galera por engano. Dessa vez, pelo menos isso não aconteceu e, pelo menos em teoria, agora os AirPods estão um pouquinho mais confiáveis. E por último, hoje eu vou falar sobre o Instagram, que escondeu no código da versão beta do app para Android a possibilidade da galera publicar mais de uma foto na mesma postagem, que hoje é uma coisa que só dá para fazer com anúncios. Segundo a galera do site Droid Life, nem mesmo nessa versão beta o recurso tá pronto ainda, mas na prática os posts de múltiplas fotos se transformam numa galeria horizontal que você vai arrastando para o lado para ver o resto das imagens. E enquanto isso, do lado de quem posta, dá para publicar até 10 fotos de uma vez só, cada uma com um filtro diferente se a pessoa quiser. É claro, né, que como isso não tá nem pronto nessa versão beta do app para Android, não dá nem para prever uma data de lançamento para o recurso, mas o fato dos códigos já estarem lá e já dá para prever como a ferramenta vai funcionar, mostra que talvez não demore muito para que isso chegue para todo mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles só conseguiram impedir que 4,5 GB fosse e-mail, que está prestes a instalar redes Wi-Fi em 40 linhas do... 40 linhas não, né? Antes fosse 40 linhas do metrô de São Paulo.